Boa noite, queridos irmãos. É muito bom estarmos aqui novamente, nos encontrando para refletirmos juntos algum capítulo do nosso Evangelho, ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Então, para começarmos, eu convido a todos vocês, meus irmãos, a fazermos a nossa prece. Então, vamos agradecer ao nosso Pai da vida por mais essa oportunidade de estarmos todos juntos, refletindo os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, nosso guia e modelo, para a nossa caminhada evolutiva se tornar mais tranquila, mais esperançosa e mais otimista. E a espiritualidade amiga, agradecemos todo o amparo que nos dá nessa hora. Então, contando com todo esse carinho, esse amparo, nós pedimos permissão do Pai da vida, a Jesus, para darmos início à nossa reflexão da noite de hoje. Assim seja. O nosso capítulo de hoje, meus irmãos, é o capítulo 15, fala da caridade na nossa salvação. Eu quero agradecer também, eu esqueci de agradecer a oportunidade que a espiritualidade está me dando para aqui estar e também aprender, continuar aprendendo, né? Nessa doutrina tão maravilhosa que nos ajuda tanto, nos esclarece, nos fortalece, né? O nosso capítulo, como eu disse, fala da caridade na nossa salvação. É um capítulo que fala de um tema que está muito, hoje, na atual conjuntura que nós estamos vivendo, está muito em voga. Nós todos estamos precisando dessa caridade uns com os outros. Mas vamos ver o que Jesus nos diz no seu Evangelho. Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. Os espíritos superiores respondem: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, meus irmãos, é bem como eu falei, todos nós precisamos dessa caridade. Todos. Todos nós somos filhos do mesmo Pai, estamos inseridos no mesmo planeta, então somos necessitados, sim, dessa caridade. Toda a caridade de Jesus se resume em duas palavras, né? Caridade e humildade, que é o amor que Jesus veio nos pregar, né? São contrárias ao orgulho e ao egoísmo. Jesus não cansa de recomendar-nos essas duas virtudes para combater o orgulho e o egoísmo, e põe a caridade como a condição absoluta da felicidade futura, que é a vida espiritual, né, meus irmãos? E a vida, nós sabemos que ela não cessa, o túmulo. A caridade é um desafio moral, que também se exterioriza com educação moral, do aprender a ter paciência, ouvir, falar, entender, se colocar no lugar do outro. Então, meus irmãos, nós, nesse contexto, mais do que nunca, de epidemia, nós precisamos ter paciência, saber ouvir, saber falar, né? Procurar entender nossos irmãos e se colocar no lugar do outro. Muitas coisas estão acontecendo e a gente precisa saber fazer isso. É isso que Jesus nos pede, essa é a verdadeira caridade. A humildade também nós devemos ter, porque todos somos iguais, ninguém é melhor que ninguém. Nós vivemos nesse contexto atualmente que todos estamos passando a mesma dificuldade, sejamos pobres, ricos, remediados, sejamos brancos, pretos, amarelos. E não interessa quem somos, interessa agora que somos todos iguais, estamos todos na mesma situação. Podemos a qualquer momento passar por a dificuldade da contaminação. Então, meus irmãos, é isso que Jesus quer nos dizer. Vamos acordar, não vamos ter discriminações.
A caridade é sustentada por um tripé chamado BIP, benevolência, indulgência e perdão, meus irmãos? Sem os 3 pés firmes, a caridade não está firme. Imaginemos que nós colocamos o nosso próprio computador num tripé. E o tripé, um pezinho dele se estraga. Ele não vai se manter de pé. Assim é a caridade. Se nós colocarmos alguma condição para fazer a caridade, eu só ajudo se o meu outro irmão souber valorizar essa ajuda, se ele não estragar, se ele não dá para ninguém, não é condição, meus irmãos, não há condição. Nossa caridade, ela não tem nada a ver com isso. Esse tripé já está falhando, já caiu um pezinho. Então, a caridade é ação em movimento. É isso. Os ensinamentos do Mestre Jesus fala muito em movimento. E a caridade, que ele nos ensinou também, é uma ação em movimento. É só o que nós temos que fazer. Nós não temos que nos preocupar se nosso irmão não vai entender a nossa caridade, o que ele vai fazer. Nós temos que fazê-la. Só isso. Tivemos vontade, nosso coraçãozinho mandou, vamos fazer. Porque Jesus fazia livre desses julgamentos. Vamos ver assim. E exige de nós, esse movimento que eu falei, ele exige de nós um movimento de dentro para fora. Entende? Nosso coração passa por nossas mãos. É assim. Esse movimento parece muito simples, né? Haroldo de Souza, numa de suas palestras, ele diz assim, que é muito fácil entrar no céu, chegar à eterna felicidade. É só seguir os ensinamentos dos exemplos do Mestre Jesus. Então, aqui Jesus também fala, bem-aventurados os pobres de espírito, por isso, porque nós, perante Deus, nós somos todos iguais, não devemos nos ver diferente, né? Por isso a benevolência, né, a indulgência e o perdão. Porque nós todos queremos que sejam benevolentes conosco, indulgentes e que nos perdoem. Então estamos todos, né, envolvidos nesta mesma necessidade, todos. E esses sentimentos que nós temos que trabalhar dentro de nós, que a caridade exige a benevolência, a indulgência e o perdão, esses movimentos, esses sentimentos precisam de movimentos, como que trabalhá-los, né? Detectá-los dentro de nós e trabalhá-los, educá-los, né? À medida que a gente vai detectando eles, a gente vai vendo que não fazem bem para a gente ser de uma maneira, né? É melhor ser de outra. A gente tem capacidade para isso, porque Deus nos deu a inteligência que Ele nos deu para nós justamente sermos mais felizes, vivermos melhor dentro do nosso coração, né? Porque é isso que vai pesar perante Deus, no plano espiritual, na vida futura, o que vai pesar é isso, o nosso esforço, né? Trabalhar esses sentimentos, desculpa, para que nós possamos fazer a caridade realmente, como Jesus dizia, benevolência para com todos, indulgência para com as perfeições alheias, o perdão das ofensas. Simples, né, meus irmãos? Muito simples. Então, à medida que a gente vai trabalhando esses sentimentos, aqueles que não estão tão bem, e vai melhorando, transformando eles em outras virtudes, em benevolência, indulgência, perdão, a gente vai sendo mais feliz, a gente vai chegando mais próximo do reino de Deus, né, meus irmãos? Isso também, meus irmãos, é uma caridade conosco. Esse trabalho todo que a gente faz é uma caridade conosco. Então, vamos ver aqui. O que é a benevolência? A benevolência vem de bem-querer, da palavra, do adjetivo, da palavra bem-querer, que significa que nós nos queremos bem. Alguém mesmo sem saber quem é. Isso é benevolência, tá? A gente
eu não conheço fulano, mas eu quero o bem dele. E eu sei que ele está passando uma situação difícil, então eu vou lá, né? Dar uma mão para ele. Aí a benevolência também que Jesus nos ensina não é passar a mão por cima, tá, meus irmãos? Mas isso aí é um outro assunto, vamos tratar mais. Que a caridade também, meus irmãos, esse não passar a mão por cima, é a gente conversar, né? Conversar com a pessoa e trazer a realidade para ela, a verdade, né? Para ela conhecer, se sentir melhor, né? Mas não é passar a mão por cima, porque aí nós estamos também prejudicando, né, o nosso irmão. A indulgência é uma palavra formada do que significa dentro, e indulgência, que significa doce. Doce por dentro, né? Sermos doce por dentro. Nós podemos saber ouvir, saber conversar, né? Como a gente falou ali, saber falar, né? Que a pessoa está precisando de maneira doce. O Chico Xavier, por exemplo, era uma pessoa doce, indulgente, porque ele falava o que necessitava falar, a verdade, né? Não passava a mão por cima, mas ele falava de uma maneira muito doce para as pessoas, e todos saíam muito reconfortados, e saíam com uma visão diferente, né? Procuravam se modificar. Então, e também o Francisco de Assis, que conversava com toda a natureza, com aquele seu ar doce, meigo, né? Os animais. Então, nós devemos seguir esses exemplos, né? Que Jesus nos deixou na Terra para a gente aprender com eles, né? O perdão, meus irmãos, o perdão é, é, é como que eu pesquisei nos dicionários, é como que permanecer no tapar os buracos do processo. Conforme a gente vai vivendo o processo da vida, a gente vai realmente cavando os buracos na nossa vida, né? E às vezes a gente acha que outras pessoas cavaram esse buraco dentro da gente. Então, é isso, perdão, é a gente saber ir tapando esses buracos. Imagine uma rua esburacada, é horrível de passar, né, meus irmãos? Um mau trânsito muito grande. A gente, quem dirige, quem anda nos veículos, sabe como é ruim, né? É uma viagem desconfortável. Então, por isso, perdão, ir tapando os buracos. À medida que aqueles buracos estão sendo tapados na rodovia, a gente vai tendo livre o acesso, não é mesmo? Então, assim, Jesus também nos ensina, tapando os buracos das nossas, né, mazelas aqui dentro, que a gente se sentiu ofendido, achando que alguém fez mal pra gente. Vamos procurar tapar esse buraquinho, porque o acesso vai ficar muito difícil. Se nós queremos chegar à parte espiritual, no bom acesso, é bom ir tapando esses buraquinhos para se tornar fluir tudo muito melhor, né? Uma viagem muito segura, muito tranquila, né? Em paz, né? Então, na questão 879, Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores: qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça com toda a sua pureza? Vamos ver a justiça, o que tem a ver com a caridade, né? A resposta dos espíritos superiores: o verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porque praticaria também o amor ao próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. A justiça, meus irmãos, é o simples dela de olhos fechados, né? Quem já teve acesso a alguma imagem, algum processo, a imagem da justiça é um ser de olhos vedados. Quer dizer o quê? Que todos, a justiça é para todos, que todos nós somos iguais. Deus nos trata a todos iguais, e todos nós, por isso que falei no início, nós todos queremos receber a caridade, nós temos que dar também a caridade. E a todos, independente de credo, de gosto político, partido político, de cor, de classe social, independente. Todos nós somos iguais.
Nós um dia estamos no patamar mais em cima, no patamar mais embaixo. Nós agora estamos vivendo realmente numa época que todos somos iguais. Não tem escolha para quem vai se sair melhor dessa. Não tem. Ou quem não vai se contaminar, né? Todos somos iguais. Então, a caridade é a única condição de sermos salvos? Nós salvos do quê? Do inferno? E por que a caridade? Não há outra condição? Bem, meus irmãos, a única condição é a caridade realmente, porque se nós pensarmos, como Jesus faz nós refletirmos aqui, que eu vou para o céu porque eu sou de tal religião. Não, meus irmãos, não é isso que Deus vai pesar. Embora tenhamos a nossa religião, ainda assim somos todos filhos de Deus. Todos nós estamos aqui, passamos pela terra, voltamos para a parte espiritual, sem exceção. E a religião, de certa forma, ela exclui, né? Cada um tem seu credo, né? Assim como a verdade. A verdade, cada um tem a sua. Também é uma forma de exclusão, né? Eu penso de uma maneira, vocês pensam de outro. Deus pergunta tão somente se a caridade foi praticada ou não. É só isso que Deus quer saber. Deus não quer saber para que partido tu votastes, para que time tu torcestes. Ele não pergunta se tu te deu bem na vida material ou não. Né? Ele vai ver somente o que tu fizeste com aquela centelha divina que Ele te deu, que Ele nos deu, né? Está aqui no nosso coração, que é o amor, que é a caridade também. E é só isso que vai pesar, mais nada. Então, vamos pensar sobre isso, né? Não inquire somente, ele não inquire nada sobre práticas externas, não faz distinção de credo. Independente da religião ou do seu lugar no mundo, nós já estamos inseridos na lei do amor e caridade, todos nós. Né? Deus criou as suas leis para que nós nos guiássemos e porque elas são corretas, são justas. O Espiritismo veio romper, né, essas ideias. A palavra de Jesus é de acolhimento incondicional. É para todos nós, filhos de Deus. São Paulo fala da necessidade da caridade. Ele fala que ela está ao alcance de todos. Todos nós podemos fazê-la. Todos. Não tem uma pessoa na face da terra que não possa fazê-la. Por isso que Deus colocou essa condição absoluta, que fora dela não há salvação, que todos podem fazer. São Paulo fala, por exemplo, eu posso não acreditar em Deus, posso não acreditar em Deus, mas eu posso fazer a caridade. Por isso que o credo e a verdade excluem, mas a caridade não, porque todos nós podemos fazê-la. São qualidades do coração, a bondade e a benevolência para com o próximo. Então, meus irmãos, eu posso fazer a caridade baseada nisso, na bondade do meu coração, na benevolência com o meu próximo. Não precisa estar inserido neste ou naquele segmento religioso para fazê-la. Fazer a caridade é um princípio universal, que está aberto a todos. Todos somos irmãos e filhos de Deus, independente das nossas crenças e dogmas. Os espíritos superiores nos instruem que o nosso destino, tanto na terra como no céu, está traçado à medida em que praticamos a caridade.
ela é uma balança. A caridade é uma balança para a nossa vida daqui para a vida futura. É ela que vai pesar no plano espiritual. Na terra viveremos em paz e no céu acharemos graças diante do Senhor. Na nossa caminhada terrena, a prática da caridade fica gravada no nosso coração e se espalha em torno de nós mesmos, como uma áurea luminosa em nós. A prática dela, da caridade, norteia nossa caminhada e não nos deixa desviar o caminho. Então é isso, meus irmãos. E eu queria dizer mais uma coisinha. A caridade, ela tem vários aspectos. Ela pode ser material, ela pode ser espiritual, moral. Então a caridade material, ela é um pouquinho mais fácil da gente fazer, né? Porque a gente tem exemplos de irmãos que mesmo com metade de alguma comida, divide aquela metade, né, com outro irmão. A caridade moral é a que mais exige de nós esforços. São esforços íntimos. Como eu falei, né? Trabalhar o nosso coraçãozinho, né? Ver o que está nos afastando da benevolência, da indulgência, do perdão e trabalhar. Mas é um esforço muito grande e do cotidiano, diário. Porque nós temos em nossa caminhada situações que acontecem no dia a dia que nos fazem pensar, né? E é por isso que Jesus coloca essas situações, justamente para a gente ir analisando nós por dentro, né? Nos melhorando, porque a escola da caridade, meus irmãos, realmente não há salvação. Nós somos livres para escolher as nossas escolhas para onde nós nos sentimos melhor, mas o que vai pesar é aqui dentro do nosso coração, todo o bem que nós podemos fazer de coração aberto para uma pessoa. Caridade moral nós podemos fazer muitas vezes quando nós temos irmãos que precisam conversar e que nós ouçamos eles. Quando nós emprestamos os nossos ouvidos, né? A caridade moral é quando a gente dá aquele abraço, só aquele abraço gostoso, carinhoso, e não fala mais nada. Só isso. A caridade moral, meus irmãos, é também cuidar dos nossos bichinhos da rua. Dar um carinho, um afago. Muitas vezes, não sei se vocês já perceberam, eu sou muito dos animais, eu gosto muito de cachorrinho, gatinho, mas eu tenho mais cachorrinho. Muitas vezes na rua, eles ficam do nosso lado para ganhar um afago. Depois vão embora. Mas já ficam nos conhecendo, sabem que ali tem um carinho certeiro. E assim, meus irmãos, Deus confia em nós. Deus sabe que nós temos aqui no nosso coração a centelha divina que Ele nos colocou. Na nossa cabeça também, na nossa mente, na nossa consciência. E Ele sabe que nós somos capazes de praticar essa caridade para sermos felizes no futuro. Então, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Espero que eu tenha contribuído de alguma forma. Mas para encerrar, eu tenho duas coisinhas para dizer. Para encerrar, uma forma de caridade, eu vou ler do Francisco de Assis, a oração do Permuta Conhecer. A oração de Francisco de Assis, que eu gosto muito. No momento em que a gente não sabe o que dizer, pensa nele, faz a oraçãozinha dele também, porque engloba tudo. Tudo que é de bom que a gente deseja para o outro, está aqui. Eu vou ler para os irmãos então. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor.
Onde houver ofensa, que eu leve perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Viu, meus irmãos? Realmente é uma oração que fala muito da caridade. E vou contar uma historinha bem ligeirinha para nós terminarmos, né? Que eu gosto muito de historinha, vocês sabem, né? O Mestre Jesus estava caminhando na praia, né? E o Mestre Jesus estava junto com um dos seus discípulos. Ele viu um escorpião sendo levado pelas ondas. O Mestre foi lá, tirou o escorpião da água, porque estava sendo levado, colocou-o na areia. Neste momento, o escorpião picou a mão do Mestre. O seu discípulo que estava junto disse: Mas, Mestre, vós não sabeis que é de natureza do escorpião picar-nos? O mestre, como seu, aproveitando, né, as deixas, respondeu: E vós, não sabeis que é de minha natureza ajudar? Profundo, né, gente? Se nós não ajudar o nosso próximo, vamos acabar em depressão e solidão. Então vamos ajudar. Fomos feitos para a bondade, porque Deus, nosso Pai, que nos criou em pura bondade. Então vamos ajudar, vamos refletir sobre isso. Agradeço muito a oportunidade mais uma vez. Obrigado pela confiança de vocês, estarem correndo, estarem participando. E peço a todos vocês, nesse momento, que se cuidem. Se puderem ficar em casa, que fiquem. Se for necessário sair, um motivo muito sério, no trabalho, que os irmãos coloquem suas máscaras, usem álcool, já lave bem as suas mãos, mas se cuidem e evitem aglomerações, né? Respeitar os espaços, que assim tudo vai dar certo. Deus, nosso Pai, está cuidando de nós, Jesus. Não esqueçamos jamais disso. Não esqueçamos jamais que nunca estamos sozinhos. Vamos pedir, vamos agradecer, que tudo isso vai passar, tá? Fiquem com Deus, uma ótima semana e até mais breve. Obrigada.